Ok, obrigado, Janaíne. Colegas, vamos dar seguimento após o intervalo à nossa sessão de julgamento do período da manhã. Nós iremos dar seguimento agora e iremos até às 13 horas, tá? Julgando. O próximo item da pauta é o item 13, da contribuinte Cruz Transportes Limitada. Né? Cruz Transportes Limitada, item 13 da pauta, de relatoria do conselheiro Francisco. O item 13 da pauta, ele será paradigma para os itens de número 14 até o 75. Até o 75. Isso, até o 75. Francisco, então, pode iniciar a leitura do relatório do voto, pode fazer um resumo, se for possível ir direto para o voto, pode ir direto para o voto, ok? Pode começar. Esse processo, ele trata da multa por atraso na entrega de GFIP. A impugnação foi intempestiva. Na DRJ, o dispositivo do julgamento, eu vou ler aqui. Acorda os membros da terceira turma de julgamento, por unanimidade de votos, não conhecer a impugnação apresentada, mantendo o crédito tributário exigido. Aí, no recurso, o contribuinte traz várias alegações, aquelas comuns de atraso na GFIP. Eu vou ler aqui. Aduz que a GFIP, correspondente às competências 6 a 12 do ano base de 2010, foram entregues espontaneamente, sem prévia intimação fiscal, mas recebeu notificação em 3 de 12 de 2011, que fere o princípio da legalidade tributária. Expõe que dita atuação está condicionada à prévia intimação, pois sua falta macula o ato administrativo praticado, já que ausente a necessária motivação, contesta o suposto caráter confiscatório da multa, discursa que ditas declarações foram entregues espontaneamente, manifesta que a fiscalização orientadora dupla visita foi preterida, referencia que o projeto de lei 7.512 prevê a extinção da multa, que é um projeto que tramita no Congresso, adita que reportado o crédito está extinto por prescrição. Por fim, pede anulação do crédito. Aí eu vou direto aqui na intempestividade. Eu discorro, inclusive, aí nessa página 3, eu faço uma referência. Nesse pressuposto, como se vê no relatório e no excerto do recurso abaixo transcrito, a recorrente, além de não se insurgir contra a intempestividade decidida na decisão de origem, a ratifica expressamente nesses termos. Aí eu trago uma transcrição da folha 37 do processo, lá do recurso. Como se verifica, isso eu estou transcrevendo. Como se verifica, a parte impugnante apresentou a declaração fora do prazo, mas inexistiu intimação por parte do fisco, não havendo o que se falar nas penalidades dos parágrafos, incisos e alíneas do artigo 32A da lei e tal. Ou seja, a DRJ reconheceu, a própria contribuinte em seu recurso, ela reconhece e aí ela discorre sobre outras questões. E, em face disso, eu não conheço do recurso interposto. Eu vou mudar só essa conclusãozinha aqui, botar só não conheço do recurso. Francisco, o contribuinte, então, ele não questiona a intempestividade alegada pela DRJ, ele reconhece a intempestividade, né? Ele reconhece, ele traz outros questionamentos, aqueles comuns que normalmente eles trazem em relação a essas multas da GFIP. Porque daí... Aí você não conhece do recurso por
Por intempestividade da impugnação? Não, por falta de... Não é por intempestividade, é por falta de... É ausência de lide mesmo, é porque ela não se instalou lá na DRJ, né? Na verdade, Fran, ele aqui não está defendendo reconhecendo que, embora tempestivo, ele está defendendo aí que tem que ser aplicada aí a denúncia espontânea, enfim. Eu acho que, na verdade, você está conhecendo, mas está negando provimento às alegações dele, não? Pois é, essa conclusão. Eu, na verdade, eu tinha colocado que ia... Se eu ler aqui o dispositivo que eu tinha colocado aqui, agora eu já fiquei na dúvida se essa seria a forma melhor de se eu botei diante das razões de fato direitórias pendidas, ausente a instalação do contencioso administrativo na primeira instância, pressuposto necessário para a análise do mérito, por conhecer de mencionado recurso voluntário exclusivamente quanto à intempestividade da impugnação, restando prejudicadas as demais alegações recursais. E no mérito, ele negar provimento, mantendo a decisão recorrida em sua integralidade. Não, o mérito você nem avalia, né? Eu acho que é esse ponto mesmo. O mérito você realmente não precisa conhecer. Você avalia essa parte só que lhe diz respeito sobre intempestividade, etc e tal. E aí você nega provimento a isso, e o resto você não conhece. Me parece que sei lá, eu faria isso. Não é, Greg? O que você acha? Nessa linha de raciocínio do Francisco, em relação a qual eu quero até esclarecer algumas coisas, mas acho que seria isso mesmo. Negar provimento em relação a esse ponto aí e não conhecer e prejudicar as demais matérias, né? Tecnicamente fica mais apropriado. Tá. Agora, Francisco, eu vou aproveitar e vou refazer a pergunta que o Márcio fez, se a impugnação é realmente intempestiva. Primeiro ponto, esse trecho que você transcreve no seu voto, ele por si só, para mim, não significa que o contribuinte aqui admitiu que a impugnação é intempestiva. Veja, o trecho que você transcreveu é o seguinte: como se verifica, a parte impugnante apresentou declaração fora do prazo. O que quer dizer com declaração? Porque aqui é multa por atraso na entrega da GFIP, não é isso? A matéria, porque a gente acabou nem entrando na matéria porque tem essa preliminar de intempestividade na impugnação. Mas quando ele fala que a impugnante apresentou declaração fora do prazo, eu posso... Faz sentido agora. Eu confundi, realmente. Faz sentido. Eu confundi declaração com a impugnação. E ele fala aqui, declaração fora do prazo, mas ainda existiu intimação por parte do fisco. Então, ele apresentou uma declaração fora do prazo, que para mim é GFIP, porque aqui a exigência é justamente essa, né? Muda para a da GFIP. E ele está falando que a fiscalização não intimou ele para apresentar nada na época. Então, esse trecho que você transcreve aqui para fundamentar essa intempestividade na impugnação, para mim, por si só, não confirma isso aí. E outro ponto, aí voltando sim à pergunta propriamente, é se a impugnação é realmente intempestiva, porque o processo já começa com a impugnação, né? Tem a folha de rosto, a folha 1, e a folha 2 já é a impugnação do contribuinte. E aí você vai percorrendo o processo, não tem aqui... ele foi intimado por edital, né? Um edital eletrônico. O auto de infração, ele está na folha 21. Auto de infração, folha 21. E aí, na folha 22, tem assim, ciência do auto de infração. Ciência via edital na data de 10/12/2015. Mas cadê a intimação por AR? Foi feita uma tentativa de intimação por AR? Não tem essa informação no processo. Como eu peguei aquele ponto lá
equivocado, eu não entrei nesses detalhes, que a partir do momento que a DRJ decidiu, o contribuinte admitiu, eu ia sugerir pedir uma vista de mesas, uma mesa que eu dava uma olhada meio-dia nisso daí. Tá sem áudio, Deni. Eu vi aqui. Vamos fazer o seguinte, então, uma vista de mesa, tá? Uma vista de mesa, para ver essa questão da tempestividade, tá? Francisco. Mas eu vou também aproveitar essa vista de mesa, vamos retomar esse processo amanhã ou depois, durante a nossa reunião, que eu quero conversar com o setor responsável pelo CARF com relação a essa questão da formação de lotes repetitivos, porque não sei se esse caso teu aí não é um caso de tirar de pauta, porque se realmente os outros 62 processos não são intempestivos, e esse é realmente intempestivo, nós vamos ter que fazer 62 embargos de declaração. Não tem sentido, né? Melhor distribuir esses casos. Vai ter que desmanchar o lote, talvez fazer julgamento individual, né? Então, vamos fazer o seguinte, esse processo, ele sai com vista de mesa agora, a gente retoma ele amanhã ou depois, durante essa nossa reunião, vamos estudar, verificar essa questão da tempestividade, que o Gregório está levantando aí, e eu vou ver também a questão do lote de repetitivo, tá bom? Isso eu vejo agora meio-dia, no intervalo, eu vejo a questão do AR antes do edital, da intimação antes do edital. Não, tranquilo, mas essa questão aí, mas a vista a gente retoma, então acho que não vai dar para retomar hoje, que eu vou consultar lá o setor do CARF responsável pelos repetitivos, para ver se não é o caso de desmanchar esse lote repetitivo, né? Não sei se é possível também fazer isso, tá? Mas a gente retoma, Francisco, amanhã ou depois daí, tá bom? Mas se quiser estudar na hora do almoço, pode estudar o caso. Mas a gente retoma daí amanhã ou depois daí, tá? Já coloquei uma vista de mesa aqui, uma observação, vamos dar uma estudada. Ok, colegas, agora vamos passar. Esse foi o item 13 da pauta. Esse item 13, ele é paradigma para os itens de número 14 a 75, está saindo com vista de mesa. A gente retoma o julgamento desse item no transcorrer da nossa reunião, a partir de amanhã, tá? Amanhã, ou depois, ou na sexta-feira. Agora, nós vamos fazer o julgamento do item 76 da pauta, também de relatoria do conselheiro Francisco. O item 76 é do contribuinte Riel Representações Limitada. Riel Representações Limitada, item 76 da pauta. Francisco, então, pode iniciar. Esse aqui, esses teus, os próximos serão teus, né, Francisco? Eles são todos esse item 76, depois o item 83, depois o item 99, eles são todos do Código de Fundamentação Legal 67, né? Até o 110. Até o 110, né? Esses são todos paradigmas. Aí depois ele vai saltar lá para o 133, já tem outros votos na frente. Aí quando ele saltar para frente não é mais paradigma, aí é individual. Perfeito, então. Então vamos fazer agora o item 76 da pauta, da contribuinte Riel Representações Limitada. Como é um caso bem tranquilo, é uma matéria bem conhecida da turma, se você puder fazer um resumo, Francisco, do relatório de voto, se for possível direto para o voto, pode, fica à vontade, tá? Pode começar. Trata de multa por atraso na GFIP. Eu estou colocando no voto, o contribuinte alega várias alegações, essas alegações são comuns, que a gente já tem debatido aqui em outras votações. Eu estou colocando em vermelho, ver folhas, essas folhas 6 e 7, por exemplo, e folha 11, é aqui da própria minuta de voto, né? Ele alega que a decisão recorrida é nula em razão da presença de apenas 2 julgadores e o teor notadamente automatizado da decisão, onde no mesmo dia 16 de julho de 2009, dezenas, talvez centenas de decisões foram proferidas, ferindo princípios legais e constitucionais.
referido crédito está extinto pela prescrição e decadência. Essas situações aqui, onde eu acho, a gente, da outra vez que nós trabalhamos, com o de Rafael e com aquele lote meu, a gente foi mais nessas provas práticas onde envolve decadência, né? De ofício eu já vi que não tem, mas onde ele pede, a gente vai lá e olha também. Essa parte de decadência, a maioria deles, eles alegam o 731, né? E é o 150, tem súmula, né? 150, parágrafo 4º, tá? Início do contágio do prazo. E esse aqui tem uma peculiaridade que não tem nos outros. Ele alega que a decisão da DRJ foi só por 2 julgadores. Aí essa parte aqui eu estou levando para lá, folha 6 e 7. Aí o transcrito está em vermelho. Impede salientar que, embora a recorrente nada prove acerca de sua suposição, tratando da talvez centenas de julgamentos na mesma data e por apenas 2 julgadores, para ressaltar que 3 julgadores participaram do reportado julgamento, conforme é certo do acordo abaixo transcrito. Aí eu trago aqui, porque ele considerou 2 jogadores, mas ele não considerou o presidente. Inclusive era relator, né? Ademais, nos termos da portaria Ministério da Fazenda 341, as turmas ordinárias da DRJ são compostas por, normalmente, 5 julgadores, cujas deliberações são tomadas com a participação da maioria de 5 de seus membros, desses termos. Aí eu trago aqui a descrição da portaria. Essa foi a questão que eu estou rebatendo a alegação dos 2 jogadores e dessas centenas de julgamentos que ocorreram. Aí depois eu estou indo aqui para a página 11, onde trata da decadência. Está aqui na folha 11. Assim compreendido, sendo a competência mais antiga a 1 do ano calendário 2012, o prazo decadencial salientado pela recorrente teve seus termos inicial e final em 1º de janeiro de 2013 e 31 de dezembro de 2017, respectivamente. Por conseguinte, a autuação, ora contestada, se aperfeiçoou nos termos legais, isso que a ciência do respectivo lançamento se deu em junho de 2017, anteriormente à consumação da decadência pleiteada. Aí eu tenho as folhas aí, ele alega prescrição, ele alega denúncia espontânea, então aquelas outras alegações comuns, eu acho que é dispensável a gente ler aqui, que a gente já leu várias vezes, né? Não sei que o grupo, alguém se manifeste, que a gente faz, se for o caso. E aí, nesse entendimento, eu rejeito as preliminares suscitadas e nego, no mérito, eu nego o provimento ao recurso. Nesse caso aqui, só voltando, houve 2 situações, dentro daquela sistemática que a gente tem adotado, onde se confere provas, né? Não só os argumentos. Uma foi a questão da decadência, foi dentro do prazo, né, normal, e a outra é o funcionamento das turmas DRJ, que ele alegou que o julgamento ocorreu com 2 julgadores só e julgaram centenas de processos, talvez centenas de processos no mesmo dia, né, que a gente refutou as 2 considerações. Ok, então, Francisco, colegas, em relação ao item 76 da pauta, do contribuinte Riel Representações Limitada, o conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de fazer algum comentário em relação a esse processo ou em relação ao voto do relator? Eu vi que o voto do relator é bem completo, contém muita informação, como é comum os votos do Francisco, né? Ele é bem profundo, assim, mas é uma matéria, assim, um assunto, assim, bastante conhecido pela turma, né? As alegações também. Todo mundo. Alguém diverge do voto do relator? Ninguém diverge? Eu também não divirjo. Então, em relação ao item 76 da pauta, do contribuinte Riel Representações Limitada, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. O item 76 da pauta, ele será paradigma para os itens 77, para os itens de número 77 a 82, tá?
87 a 82. Vamos passar agora para o item 83 da pauta, também de relatoria do conselheiro Francisco. O item 83 é da contribuinte Comissária Aéreo Rio de Janeiro Limitada. Comissária Aérea Rio de Janeiro Limitada. Comissária Aérea Rio de Janeiro Limitada. Item 83 da pauta. Francisco, pode iniciar a leitura do relatório do voto e, se puder fazer um resumo, a gente agradece. Pode começar. A alegação do contribuinte aqui, ele se restringe a de que as declarações foram entregues espontaneamente. Isso nós temos súmula, que a espontaneidade não vale para atraso na entrega da declaração. Ele alega que foi preterida a prévia intimação, que a gente também já refuta, isso aqui já é unânime no CARF. E ele trata também de um projeto de lei em trâmite no Congresso Nacional, que naturalmente não reflete no contencioso. E por isso eu nego o provimento ao recurso. Sobre as mesmas razões e fundamentos que a gente já discutiu em outros processos desse tema. Ok, Francisco. Colegas, em relação ao item 83 da pauta, da contribuinte Comissária Aérea Rio de Janeiro Limitada, o conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar esse processo ou comentar o voto do relator? Não? Alguém diverge do voto do relator? Não? Então, também não divirge. Em relação ao item 83, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. O próximo item, esse item aqui, só lembrando, o 83, ele é paradigma para os itens 84, para os itens de número 84 a 98. Tá? Agora vamos passar para o item 99 da pauta, também de relatoria do conselheiro Francisco. O item 99 é da contribuinte JM Zanota Publicidade e Evento Limitada. JM Zanota Publicidade e Evento Limitada. Francisco, pode iniciar então a leitura do relatório do voto. Ou ir direto para o voto, se for possível. Situação semelhante, a multa trata do mesmo assunto, multa por atraso na entrega da GFIP. O contribuinte traz alegação de nulidade sob o fundamento de que referidas declarações substituíram aquelas que tiveram os dados perdidos pela Caixa Econômica ou pela Previdência Social. Manifesta que ditos débitos estão extintos pela prescrição, expõe que dita atuação está condicionada à prévia intimação, discurso que ditas declarações foram entregues espontaneamente, referencia que o projeto de lei prevê extinção da multa, aduz que reportada penalidade tem caráter confiscatório e transcreve jurisprudência. Aqui o relevante, eu marquei folha 5 e 6 aqui da minuta, onde ela trata dessa questão que supostamente em tese seriam retificadoras, porque os dados originais foram perdidos. Aí eu trago aqui que ele alega, justamente ele alega isso, assim sendo, não se apresenta razoável argumento da recorrente de que o lançamento era contestado é nulo, supostamente porque as declarações apresentadas a deste tempo pretendiam substituir as originais, cujos dados foram extraviados pela Caixa Econômica ou Previdência Social. Aí quando eu começo a descrever, eu vou enfrentando cada um ponto desses aí, que é de conhecimento da turma, posicionamento já unânime, e aí chegando aqui na obrigatoriedade, folha 12 aqui. Dito isso, depreende-se ser devida multa por atraso na entrega da GFIP quando o sujeito passivo, obrigado ao cumprimento da referida obrigação acessória, deixa de apresentá-la tempestivamente, independentemente de pagamento das contribuições nelas supostamente declaradas. Consequentemente, dita penalidade ficará afastada somente se o contribuinte provar que o encargo foi sucedido tempestivamente ou que estava dispensado do mencionado cumprimento. O que não ocorreu no caso é a preço. Ou seja,
Ele alega que essas declarações foram apresentadas para suprir outras que a Caixa Econômica perdeu os dados, ou a Previdência Social, ele é genérico, mas não apresenta provas disso. E aí eu nego o provimento ao recurso. Ok, Francisco. Colegas, alguém gostaria de comentar o processo ou o voto do relator? Não? Alguém diverge do voto do relator? Não? Eu também não divirjo. Então, em relação ao item 99 da pauta, da contribuinte JM Zanota Publicidade e Evento Limitada, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Esse item, então, o item 99, será paradigma para os itens de número 100 a 109. Agora vamos fazer o item 110 da pauta, também de relatoria do conselheiro Francisco. O item 110 é do contribuinte Valmir Horn. Aí tem um número aqui do lado, não sei se aí faz parte do nome. É Valmir Horn, um número grande, iniciando por 5. Faz parte. Parte do nome, interessante. Francisco, então pode iniciar a leitura do relatório do voto. Pode começar. Francisco, você está sem o microfone. Está desligado o microfone. Vixe, desculpem. Vamos lá, vou repetir. Trata-se de situação semelhante, onde o contribuinte foi autuado por GFIP entrega em atraso. Ele não logrou êxito na DRJ, em seu recurso ele alega basicamente que a anistia prevista na Lei 13.097, de 2015, ele pede para a intimação ser encaminhada para o endereço do procurador e transcreve jurisprudência. Essa situação da anistia, tal qual a da decadência, é a situação que a gente é interessante conferir dados para ver, porque envolve períodos e situações específicas. Aí eu marquei aqui em vermelho, a folha 15 desse próprio voto aqui, onde a gente transcreve. As outras questões não muda nada, é o mesmo texto dos outros votos, a gente já discorreu isso na turma várias vezes. Aí eu trago uma síntese bem no final. Nessa assertiva, a concessão dos benefícios fiscais de que ora se trata passa pelo atendimento das seguintes condições. Isso aqui é uma síntese. A suposta GFIP ser entregue até o final do mês subsequente àquilo que devia ter sido apresentada e o lançamento ter ocorrido até 20 de junho de 2015. A suposta GFIP não tem movimento e seu prazo final de apresentação situar entre 27 de maio de 2009 e 31 de dezembro de 2013. Isso é uma síntese do que traz a lei. Mostra assim a questão, passo a análise do caso concreto. Segundo o que consta no processo, em 10 de 12 de 2015, houve ciência do auto de infração lavrado em face da entrega intempestiva da GFIP com movimento das competências 1 a 9, 11 a 12, 11 e 12, 2010, cujos termos finais de apresentação seriam nos meses 2 a 12 do mesmo ano, exceto quanto à competência 12, que se daria no mês 1 de 2011. Contudo, referidos documentos somente foram remetidos em 29 de 6 de 2010, competência 1 a 6, 21 de 2 de 2011, competência 7 a 9, e 19 de 12 de 2011, competência 11 e 12. Por conseguinte, a recorrente não poderá se beneficiar nem da anistia, nem da remissão pretendida. Aí eu estou colocando as folhas do processo aqui.
E as outras questões a gente enfrenta igualmente com os mesmos argumentos, fatos e fundamentos das questões dos votos anteriores, negando o provimento do recurso. Ok, Francisco, colegas. Em relação ao item 110 da pauta, do contribuinte Valmir Horn, e mais um número que consta ali no nome, o conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o processo ou comentar o voto? Não. Alguém diverge do voto do relator? Não. Eu também não divirjo. Então, em relação ao item 110 da pauta, ficará assim o resultado. Item 110, contribuinte Valmir Horn, e mais um número iniciando por 5. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Esse item 110 será paradigma para os repetitivos de números 111 a 117. Tá? Esses todos que nós julgamos agora do conselheiro Francisco são multas por atraso na entrega da GFIP, Código da Multação Legal 67. É o tipo de infração ali difícil de se defender, né, Francisco? Porque não tem, é bem difícil, assim. É objetiva, né? Tem uma data, tem um ponto de corte. Até o que o colocou, a gente só, de todas as votações que a gente fez da turma, peguei lote, Rafael já pegou, a gente só quando foi uma retificadora, que foi comprovado realmente era retificadora, ou então uma situação outra de decadência. Fora isso, é difícil. Mas então tá, perfeito. Agora vamos passar para esses seus. Como é que está a tua pasta T, Ana? Você está com acesso? Está com acesso? Então, perfeito. Já estão lá os votos. Já estão lá, né? Colegas, nós vamos fazer agora 3 itens da conselheira Ana. São os itens 118, 119 e 120. Os 3 são da recorrente Mundo Belo, comércio de materiais de limpeza e serviço limitado. E outros, né? Deve ter solidário aqui também, né, Ana? Isso. Então, esses processos, eles envolvem sessão de mão de obra, né, e retenção, né, de 11%, né? Isso. Então, tá. Você vai começar pelo 118 mesmo? Pode ser o 118, Então, tá. Ana, então pode iniciar a leitura do relatório do voto e se puder fazer um resumo, a gente agradece. Pode começar. Tá. A peculiaridade aqui do caso é que o recurso foi apresentado pela Solidária, só que a Mundo Belo, que era a principal, ela apresentou pedido de desistência em razão de parcelamento. Foi homologado. E a outra parte que entrou com recurso voluntário. Então, eu vou ler um pouco até para esclarecer isso, tá? O recurso voluntário em face do acórdão que manteve em parte o crédito constituído, referente à contribuição de Seguridade Social, parte da empresa, a cota patronal, o financiamento benefício concedido em razão do grau de incapacidade laborativa, relativa à prestação de serviço pela empresa Mundo Belo, que é a prestadora de serviço, junto à Brasil Salomão Advocacia, que no caso aqui é a tomadora do serviço. E a recorrente, ela foi autuada como responsável solidária nos termos do artigo 31 da Lei 8.212. As duas partes apresentaram defesa, e depois disso, a Mundo Belo apresentou um pedido de desistência expressa da impugnação, porque aderiu ao parcelamento, o PAS, e foi homologado.
Depois disso, tem nos autos a informação de que a Mundo Belo foi excluída do parcelamento por inadimplência, e após essa informação, tem o julgamento pela DRJ, julgando o lançamento parcialmente procedente para excluir alguns valores que teriam sido atingidos pela decadência. A tomadora de serviço, no caso, ela entra com o recurso voluntário. E eu estou conhecendo do recurso voluntário, por entender que ela tem a possibilidade de entrar com esse recurso, mesmo que a outra tenha feito a adesão ao parcelamento e pedido a desistência. Então, eu coloco no primeiro tópico justamente a questão do conhecimento do recurso, que apesar de não ser diretamente enfrentado pela parte, eu acho que tem que ser enfrentado pela gente. Pois eventual não cumprimento do parcelamento não tem o condão de retomar litígio administrativo, uma vez que o direito de contestar o débito se consumou com o ato de pedido de parcelamento, isso no caso da Mundo Belo. E havendo responsáveis pelo crédito tributário, o interesse de agir permanece para esses, os responsáveis, os quais não realizaram a adesão ao parcelamento, uma vez que somente no final desse parcelamento o crédito tributário restaria extinto, permanecendo até lá o interesse na discussão, tanto em relação ao mérito quanto em relação à responsabilidade solidária. E, de fato, faz necessário o abatimento proporcional das parcelas que já foram pagas no parcelamento. Esse pedido foi feito pela Solidária. Então, eu conheço do recurso voluntário, que foi apresentado pela tomadora de serviço, e passo a análise dele. Você quer julgar o conhecimento ou posso passar? Eu só estou tentando entender. Ali no relatório, você fala que a tomadora do serviço foi cientificada e apresentou recurso voluntário. Uhum. Aí tem as alegações. A tomadora é a Mundo Belo, né? A tomadora, não. A tomadora é a advocacia. Isso, a prestadora é a Mundo Belo. Ah, tá. É que, na verdade, a contribuinte mesmo, ela impugnou, mas não recorreu, né? Porque ela parcelou. E só a Solidária que daí recorreu, né? Isso. Ah, então tá, perfeito. Eu acho que dá para seguir, né, pessoal? Eu acho que é um caso tranquilo, né? Não precisa julgar separado. Pode continuar, Ana. Tá. Então, na sequência, no segundo tópico, eu falo da solidariedade e da possibilidade de ter uma responsabilidade solidária nos termos do artigo 31 da Lei 8.212, quando discute a contribuição à Seguridade Social. E, no final, eu concluo que os créditos em horas exigíveis subsumem ao regime legal anterior à vigência das alterações introduzidas pela Lei 9.711, razão pela qual sobressai a responsabilidade tributária solidária dos cessionários da mão de obra no período. Então, nesse ponto, a recorrente não tem razão, porque tem sim a possibilidade dela ser imputada como responsável solidária. Depois disso, no terceiro tópico, eu falo da elisão, porque a empresa diz que ela pode se isentar da responsabilidade pelo não pagamento quando demonstrar que houve recolhimento das contribuições. E a DRJ consignou no acórdão que dos documentos anexados não foram aptos para elidir a responsabilidade da tomadora, porque as guias se referem ao recolhimento da contribuição dos segurados. E aqui é o recolhimento da contribuição da parte da empresa. E a recorrente não se insurge contra esse fundamento do acórdão recorrido, de que não houve a comprovação com relação a essas guias, né? E aqui eu até copiei no meu voto um trecho da petição da recorrente, que ela não faz a insurgência específica contra isso, né? Então, a tomadora de serviço, ao não exigir da empresa prestadora de serviço, mediante cessão de mão de obra, as cópias autênticas dos documentos a que se refere o parágrafo 4º do artigo 31 da Lei 8.212,
se sujeita à solidariedade pelo adimplemento das contribuições previdenciárias devidas pelo executor relativo aos serviços contratados. Não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pela recorrente, com fundamento no artigo 373 do CPC e 36 da Lei 9784, deve ser mantido o acórdão recorrido. Na sequência, eu discorro a respeito do arbitramento, que o lançamento foi feito por arbitramento, e a recorrente diz que seria ilegal esse arbitramento feito no lançamento. E como ela não apresentou nenhuma nova razão, e essa matéria até já é bem conhecida da gente, eu colacionei trecho do voto condutor em que mostra que há a possibilidade, sim, de ser feito o lançamento por aferição indireta. E no final, a empresa fala da questão dos juros e da multa, que é uma questão já consolidada nos termos da súmula CAF 2 e 4. Então, por todo exposto, eu concluo no sentido de negar provimento a recurso voluntário. Ok, Ana. Colegas, em relação ao item 118 da pauta, da contribuinte Mundo Belo, Comércio de Materiais de Limpeza e Serviços Limitada, e outros, a relatora está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Eu vou fazer, nesse caso aqui, eu vou fazer uma coleta individual, já que são várias matérias, vários assuntos. Márcio, como que você vota? Pelo 118, eu acompanho a relatora. Relatora. Gregório, como você vota? Acompanho a relatora. Luiz, como você vota? Relatora, né? Relatora. Renata, como você vota? Acompanho também. Rafael, como você vota? Eu acompanho a relatora. Eu vou acompanhar a relatora também. O Francisco não perguntei, né? Acompanha também. Acompanha a relatora. Eu vou acompanhar também. Então, em relação ao item 118 da pauta, ficou assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Os outros dois itens são iguais a esse, Ana? Voto? Tudo não há diferença? É um pouco diferente. Tá, então... Alguns detalhes. Tranquilo. Então, pode fazer a leitura do relatório do voto do item 19 agora, então. Tá. No 119, inicialmente tem a mesma questão do responsável solidário e a Mundo Belo, que é a prestadora de serviço que faz adesão ao parcelamento e pede depois, aqui nos autos, para reconhecê-lo, que foi homologado também o pedido de desistência. E quem entra com recurso voluntário aqui, no caso aqui a tomadora de serviço, é a Condomínio Residencial Chácara Flora, porque no anterior era uma empresa de advocacia, né, Mateis Advocacia, e aqui é Condomínio Residencial. Então, o recurso, ele tem algumas diferenças pequenas, porque ele vai sustentar também o cerceamento de defesa, decadência, incidência da lei vigente na época dos fatos, e pede para excluir do montante devido os valores pagos pela prestadora de serviço no parcelamento administrativo. Então, inicialmente, eu faço o conhecimento do recurso do condomínio, né, que é a tomadora de serviço, eu concluo pelo conhecimento do recurso, pelas mesmas razões expostas no 118, e concluo também que tem que haver o abatimento desses valores que já foram pagos pela Mundo Belo no parcelamento, que depois foi rescindido por inadimplência. Depois disso, com relação à preliminar de cerceamento de defesa, ela diz que houve cerceamento de defesa porque ela fez um pedido de prova pericial e que esse pedido foi indeferido e que, por isso, haveria o cerceamento de defesa. E eu estou dizendo que não há demonstração de prejuízo e, além disso, o pedido foi feito posteriormente ao que ela deveria ter feito, né? Então, eu rejeito a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa. Com relação à decadência, a recorrente sustenta que os valores do período de maio de 98 a 12 de 1º de maio de 98 a 12 de maio de 98 teriam sido atingidos pela decadência. Ou seja, 12 dias de um mês teriam sido atingidos pela decadência,
porque a notificação foi lavrada no dia 13 de maio e ela teve ciência em 29 de maio. E eu estou negando o pleito da recorrente, porque considera-se ocorrido o fato gerador das contribuições na data da prestação de serviço sendo apurado mês a mês. E sendo a apuração das contribuições mensal, não existe a possibilidade de decadência atingir apenas uma parte do mês. Portanto, sem razão a recorrente. No tópico seguinte, eu falo da solidariedade, exatamente da mesma forma como foi feito no 118, que há, assim, a possibilidade de ter responsabilidade solidária nos termos do artigo 31 da Lei 8.212, e que a tomadora de serviço, ao não exigir da empresa prestadora de serviço as cópias autênticas dos documentos a que se refere o parágrafo 4º do artigo 31 da Lei 8.212, se sujeita à solidariedade pelo adimplemento das contribuições previdenciárias devidas pelo executor dos serviços contratados. Por todo exposto, entendo que não assiste razão à recorrente e voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Ok, Ana. Colegas, em relação ao item 119, também da mesma contribuinte, né, Mundo Belo, Comércio, Materiais de Limpeza e Serviço Limitada, a conselheira relatora está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Tá? Alguém gostaria de comentar o processo ou o voto? Não? Alguém diverge do voto da relatora? É o mesmo voto, o voto dela, a conclusão é a mesma do anterior. Eu também não divirjo. Então, em relação ao item 119 da pauta, ficou assim: acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Agora vamos passar para o item 120 da pauta, também de relatoria da conselheira Ana, também da mesma contribuinte, Mundo Belo, Comércio de Materiais de Limpeza e Serviços Limitada. Pode começar, Ana. Bom, aqui nesse processo, a tomadora de serviço é Verde Terra, Veículos e Peças Limitada, e a prestadora continua sendo a Mundo Belo, que faz também nos autos o pedido de desistência em razão de ter adesão ao parcelamento, PAS, que depois foi reincidido por inadimplência dela. Então, da mesma forma, eu inicio falando do conhecimento do recurso. Então, eu digo que há a possibilidade do recurso ser conhecido, mesmo que o parcelamento tenha sido feito pela prestadora de serviço, Mundo Belo, porque ainda existe débito a ser discutido no caso. Depois disso, eu falo do único ponto, na verdade, que a recorrente levanta, que ela diz da remissão do débito com base no artigo 14 da medida provisória 449 de 2008. E nesse ponto eu voto pelo não conhecimento do recurso, porque o CARF não possui competência para decidir sobre essa matéria, cabendo à recorrente obter os devidos esclarecimentos quanto à remissão, possibilidade de remissão, junto à unidade da Receita de origem, que é a responsável pelo controle do crédito tributário. Nesse ponto, portanto, entendo pela ausência de interesse recursal por parte do sujeito passivo, não havendo litígio a ser analisado pelo colegiado. Então, eu concluo pelo conhecimento parcial do recurso e, na parte conhecida, negar provimento. A parte que você não está conhecendo, Ana, ela diz respeito... Porque ela fala que ela teria direito a ter uma remissão do débito com base no artigo 14 da medida provisória 449 de 2008, e que essa matéria de competência da unidade de origem da Receita, sobre a remissão ou não.
Tá. Colegas, a conselheira relatora, em relação ao item 120 da pauta, está conhecendo parcialmente do recurso, não está conhecendo da alegação quanto à remissão, você falou, né, por falta de interesse recursal, isso? Isso, que não tem litígio para ser analisado pelo colegiado, então não tem interesse recursal. Tá, a conselheira relatora, então, está votando no sentido de não conhecer, de conhecer parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo dessa alegação quanto à remissão, por falta de interesse recursal, e na parte conhecida de recurso, ela está negando o provimento. Alguém gostaria de comentar o processo ou comentar o voto? Não. Alguém diverge do voto da relatora? Também não. Eu também não divirjo. Então, em relação ao item 120 da pauta, também da contribuinte Mundo Belo, Comércio de Materiais de Limpeza e Serviços Limitada, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo da alegação quanto à remissão do débito, por falta de interesse recursal, e, na parte conhecida do recurso, negar-lhe provimento. Ok? Esse foi o item 120 da pauta. Vamos agora passar para o item. São 1, 2, 3. São vários itens da mesma contribuinte: visual, locação, serviço, construção civil e mineração limitada. 8 itens, presidente. 8 itens, né? Todos de relatoria do conselheiro Márcio. Márcio. Gente, a fim de tornar mais simples esses votos, eu fiz uma tabela que eu deixei junto lá na pasta. Ela está com o processo segunda da manhã. Tá? Elas só estão mesmo estabelecendo tema e matéria. Tá, deixa eu abrir a pasta aqui, só um instantinho. Eu gostaria, por favor, de começar pelo 123. Deixa eu começar com 123 mesmo. O 123, por favor. Só um pouquinho, Márcio. Estou abrindo a sua tabela aqui, só um instantinho. Você não fez no Excel? Não, eu fiz no LibreOffice, que é o que tem no computador. Como assim? No meu computador. O meu computador tem LibreOffice Calc. O teu notebook do CARF não tem? Você não fez. Ele é mais moderno, é. É um aplicativo free, mas ele abre no Excel também. Cara, o cara é outro padrão, gente. Pô, cara. Mas no teu. Sou seu fã, Márcio. Você fez notebook do CARF, Márcio? Sim. Mas no teu notebook do CARF tem o Excel, né? Não sei, não usei. Se tem, deve ter, pode ser. Tem o Excel. Acabei de ver agora aqui, mas eu não usei o Excel, não. Tá, não é só para saber, né? Uma dessa você fez nesse, porque não tinha, né? Não achou, tá. Então, beleza. Colegas, o conselheiro Márcio, para facilitar o julgamento desses 8 itens da empresa visual, né? Ele fez uma tabelinha aqui, informando o número do processo, os códigos de fundamentação legal. Então tá, Márcio, você vai começar por qual item, então? 1, 2, 3, presidente. Colegas, vamos iniciar o julgamento, então, pelo item, só um instante, pelo item 123 da pauta, tá? Da contribuinte visual, locação, serviço, construção civil e mineração limitada. Pode começar, então, Márcio. É um debicad referente a diferença de alíquota RAT, glosa de compensação 12%, valores pagos assegurados empregados a título de transporte, valores pagos assegurados empregados a título de alimentação. Para tornar a leitura mais célere, a gente vai logo para o voto. O primeiro tópico
Detalhe, apenas esses tópicos só vai haver nesse processo, glosa de compensação em rádio, porque a gente está tratando da contribuição da empresa. Em relação à glosa da compensação, a grande celeuma que está é que a autoridade lançadora destaca que a recorrente considerou como competência para fins da compensação da retenção de 11% o mês da prestação e não da emissão da nota fiscal, nos termos do parágrafo 10 do artigo 219 do decreto do Regulamento da Previdência, do Regulamento Geral da Previdência Social, tendo glosado os valores compensados acima do permitido. O recorrente afirma não haver ocorrido recolhimento a menor das contribuições por compensar a confessa indevidamente no mês da prestação de serviço. Eu trago aqui o texto legal, que na verdade a base da compensação está no artigo 31, parágrafos 1º e 2º, e também o artigo 219 do decreto, para estabelecer que verifica-se que o requisito para o aproveitamento do crédito dos valores retidos, além da comprovação do destaque da retenção de 11% na nota fiscal ou da comprovação do recolhimento desse valor, também que a retenção esteja declarada em GFIP na competência da emissão da nota fiscal, da fatura do recibo de prestações de serviços pelo estabelecimento responsável pela cessão de mão de obra. Desta forma, como decidiu o acordo recorrido, entende ser correta a glosa ou a desconsideração dos valores compensados indevidamente pela recorrente quando tomou por competência a data de prestação de serviços ao arrepio do artigo 219. Eu menciono que esse saldo credor que existe aqui, ele só deve fluir da consideração equivocada da competência, tendo reflexo óbvio na obrigação principal reduzir o montante devido na competência, caracterizando assim a insuficiência ou falta de recolhimento das contribuições previdenciárias. Esse aqui é o montante devido. É uma acusação transversal dele. Então, nesse ponto da glosa, eu rejeito por esse fundamento, que ele compensou com a base na prestação de serviço, não na emissão da nota fiscal. A diferença de RAT, ele era enquadrado com 1%, ele se auto-enquadrou em outras atividades de serviços prestadas, principalmente as empresas não especificadas anteriormente, ao passo que a autoridade lançadora a enquadrou no serviço de limpeza, que tem uma alíquota de 2%. Como nesse ponto ele apenas reiterou as acusações, a impugnação, os termos da impugnação, eu me valido permissivo do parágrafo 3º do artigo 57 e trouxe de volta o decidido. Ele traz assim, o presente contrato, um exemplo, que está aqui em amarelo, tem por objeto a prestação de serviços de limpeza e conservação de instalações prediais. É um contrato que ele tem com o Banco do Brasil. E mais abaixo, aí eu trago toda a defesa, toda a decisão, e mais abaixo, eu extraio do relatório fiscal a mesma coisa. A título de exemplo, dentre os 14 contratos distintos celebrados no período auditado, celebrado pelo Banco do Brasil, que tem como objeto prestação de serviço de limpeza e conservação de instalações prediais. Mais abaixo, a título também de esclarecimento, é de se ressaltar que o instrumento contratual citado não está carreado aos autos, o que, ao entender desse relator, não macula, pois é um documento produzido pelo contribuinte na fiscalização e cujos achados fiscais não foram impugnados, o ato administrativo adotado de presunção de legitimidade, não havendo por que duvidar do conteúdo reproduzido no relatório fiscal, e os diários oficiais da União, por se tratar de um contrato com o Banco do Brasil, eles já traziam esses pregões, que é contratação de serviços de limpeza e conservação predial para diversas dependências. Então, eu em vez de devolver o acórdão para juntar esse contrato, eu me valide de todos esses elementos indiciários, elementos legais também, e o contribuinte também não ter se defendido desse ponto, para ratificar que se trata de conservação e limpeza de prédios, e por isso procedente o lançamento no particular, que é do enquadramento numa alíquota de 2% SAT-RAT. Com relação ao auxílio transporte, eu me valho apenas, vou fazer uma leitura breve da súmula CARF número 89. A contribuição social previdenciária não incide sobre valores pagos a título de vale transporte, mesmo que em pecúnia. Então, de fato, nesse ponto, eu faço o cancelamento da autuação, com base na súmula CARF número 89. Por fim, e talvez seja a parte um pouco mais relevante desse voto, o auxílio alimentação, porque tanto o auxílio alimentação quanto o auxílio transporte, eles foram pagos com EIVA de fraude. E eu vou explicitar por que no auxílio alimentação. Como o auxílio transporte caiu pela posição da súmula CARF 89, eu não fiz esse mesmo trabalho, naturalmente. Mas o auxílio alimentação, depois de todo esse arrazoado, eu demonstro que não é preciso estar inscrito no PAT, mas precisa sim que o valor seja pago in natura e não em pecúnia. Continuando, trazendo aqui todo o arrazoado, eu falo o seguinte,
que a autoridade lançadora fez um conjunto probatório bastante volumoso que mostra que as empresas Fortebras, existia parentesco entre os sócios das empresas. A Fortebras era quem dava o auxílio alimentação, né, a suposta alimentação dos funcionários. A inatividade da empresa, que é a Fortebras, que alegadamente prestou alimentação do CNPJ, incompatibilidade das emitentes das notas fiscais, atividade de gráfica, a ausência de autorização para impressão de documento fiscal no período da autuação e não localização no endereço informado da administração tributária, permite a conclusão, com que concordo, de que o pagamento deu-se pecúnia, daí ensejar a manutenção do lançamento por esta razão. Ou seja, apesar da desnecessidade de inscrever-se no PAT, apenas o auxílio alimentação in natura está afastado do campo de incidência das contribuições, devendo ser mantida a autuação nesse ponto. Eu lembro que aqui foi feito realmente um trabalho fiscal muito aprofundado, depois, se quiserem recorrer ao relatório fiscal também, eu trouxe aqui os itens 42 a 58, ele prova parentesco, ele prova que a empresa não estava localizada, que não podia emitir nota fiscal, documento fiscal, incompatibilidade da gráfica que emitiu as supostas notas. E aí ele fez todo um arcabouço fático, indiciário, para demonstrar que, na realidade, desconstituir, desconsiderar aquele negócio jurídico de pagamento do vale alimentação, que seria em tese in natura, seria em tese pago para a empresa, que retornaria para os funcionários, e caracterizá-lo como pecúnia. Me parece muito claro, muito consciente, muito conciso. São 5 elementos indiciários, todos nenhum destes rebatidos pelo contribuinte. Então, me parece muito claro, muito evidente, se tratar mesmo de um ilícito aí. E esse ilícito é importante que nós tenhamos em mente, que ele vai servir para o agravamento de todos os autos de infração de obrigação acessória subsequentes. Então, vai haver um agravamento da penalidade em decorrência desta conduta fraudulenta. Então, é importante que a gente tenha em mente essa conduta ratificada agora, decidida agora, porque isso vai impactar em todos os outros julgamentos. Então, presidente, nesses termos, o meu voto é por manter toda a autuação, cancelando apenas o lançamento em relação à parcela do auxílio transporte, dos termos da súmula CAF número 89. É como voto. E recordo que esse voto, ele aplicar-se-ia também aos 121 e 122, com a observação de que nesses dois não vai haver SAT-RAT e nem glosa de compensação, por se tratar de entidades de terceiros e segurados. Tá. Márcio, em relação à representação fiscal para fins penais, você não vai conhecer dessa alegação? Não, eu não vou reconhecer, eu não sei, eu posso indeferir também, a gente já chegou naquele consenso que se torna mais prático até para fins processualísticos, eu posso simplesmente negar provimento. Eu não me incomodo. Não é matéria do contencioso, tem um enunciado de súmula. Não é matéria correta, é para não conhecer isso aí. Eu votei para não conhecer, Luiz, eu votei para não conhecer, mas se o colegiado decidir apenas negar provimento, e estando especificado dentro do voto que nós não somos competentes pela súmula CAF número 28, eu acho que também pode ser. Eu acho que a gente evita também tumulto na reunião desnecessário. Eu concordo com o Luiz, assim que eu entendo também, a gente não tem competência, a gente nega o provimento nesse ponto, por não ter competência, né, de apreciar a representação. Tá. Você, então, você alterar ali no voto, de não conhecer, sim. Você vai... Eu nego provimento. Então, é bom se dizer assim, todas as alegações, você colocou assim, todas as alegações reduzidas a fim de combater a representação fiscal para fins penais não devem ser conhecidas pelo... Então, talvez dê que você não vai se pronunciar sobre isso, né? Eu faço as edificações, estou anotando aqui, não te preocupe. Tá. É só copiar o teor da súmula. Sim, ela iria depois no voto, Luiz, está no voto dele. Está no voto dele, a súmula. Colegas, em relação a esse item da pauta, item 123 da pauta, da contribuinte visual, locação, serviço, construção civil e mineração limitada, o conselheiro relator está dando parcial provimento ao recurso, né? Parcial provimento ao recurso, para excluir do lançamento os valores referentes ao levantamento VTN Vale Transporte, né? Apenas esse levantamento ele está excluindo do lançamento. Alguém gostaria de comentar o processo ou o voto do relator? Não? Alguém diverge do voto do relator? Também não? Eu também não vou divergir desse voto.
Então, em relação ao item 123 da pauta, da contribuinte visual, locação, serviço, construção civil e mineração limitada, ficará sem resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, para excluindo-se do lançamento, os valores referentes ao levantamento VTN, Vale Transporte Não Declarado. Ok, Márcio? Foi isso, né? Qual seria o próximo, Márcio? Presidente, como eu mencionei, o 121 e 122 são as mesmas matérias. 121 trata de segurados empregados, 122 de terceiros, então também já estão decididos, né? Auxílio transporte, nesse caso, é auxílio alimentação apenas. Só um instantinho. Repete para mim, quais são esses dois itens? 121 e 122. É a mesma situação do 123. Mesma situação. Colegas, eu até estou com eles aqui, deixa eu abrir aqui. É o mesmo lançamento, muda só a contribuição. Perfeito, perfeito. É terceiros e segurados empregados. Ok, colegas, dê uma olhada aqui. A mesma situação se repete nos itens 121 e 122. A mesma situação no 123. Colegas, em relação ao 121 e 122, alguém diverge do voto do relator? Não? Ninguém gostaria de comentar o voto ou o processo? Não? Então, colegas, em relação aos itens 121 e 122 da pauta, ficará assim o resultado. 121 e 122. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, excluindo-se do lançamento os valores referentes ao levantamento VTN, Vale Transporte Não Declarado. Ok? Esse resultado, então, vale para os itens 121, 122 e 123. Qual que é o próximo agora, Márcio? Agora a gente pode fazer as obrigações acessórias, todas elas são também decorrentes. Todas as obrigações acessórias nestes casos, a 30, 34, 35, 37 e 59, estão encampadas em todos esses processos, eles foram decorrentes desse lançamento. Em razão de nós termos mantido o lançamento para a parte do auxílio alimentação, que é a parte mais geral de todas, que vai abranger todas as obrigações acessórias, e também concordar que houve, ao desconstituir o lançamento, ao ratificar o lançamento, nós concordamos que houve também a atitude fraudulenta do contribuinte e tentar se valer de uma pessoa, de uma empresa, para forjar o pagamento, então tem um indício de fraude também aí, o agravamento das infrações. Eu realmente não acho preciso e necessário ler todas as obrigações acessórias, que eu acho que vai ser muito cansativo. A gente pode especificar e relacionar quais são quais, então, por exemplo, a 37, deixar a empresa excedente de mão de obra de destacar 11% do valor bruto da... Não, então faz assim, Márcio, item 124, só fala a obrigação e o teu voto. Com certeza. Item 124, a obrigação acessória CFL 37, deixar a empresa excedente de mão de obra de destacar 11% do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação, de modo a permitir que a contratante de serviços executados, mediante cessão empreitada de mão de obra, inclusive em regime de trabalho temporário, efetive a retenção e recolha a importância retida em nome da contratada. Manutenção, então, nega o provimento ao recurso voluntário do contribuinte, inclusive reconhecendo o agravamento. E com relação à parte da represtação fiscal para fins penais, já entramos naquele consenso. Então, não se preocupe com isso, vou fazer a alteração. Isso, exato. Então, 124. Item 124 da pauta, o conselheiro relator está votando por negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o processo ou voto? Não? Alguém diverge do voto do relator? Também não? Então, colegas, item 124 da pauta ficou assim: da contribuinte visual, locação, serviço, construção civil e mineração limitada. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. O próximo é o 125. Item 125.
Obrigação acessória CFL 30, deixar a empresa de preparar a folha de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados obrigatórios da RGPS a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo INSS. Nesses mesmos termos já apresentados, voto em negar provimento e também, naturalmente, mantendo a circunstância agravante da fraude. Ok, colegas, item 125 é questão de folha de pagamento. O problema nesses casos aqui, né, Márcio, quando a obrigação principal é mantida, né, e as acessórias decorrem daquela principal, é como naquele caso CPL 67, é difícil até de se defender da autuação, né, porque, né, mas então tá, item 125 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o processo ou o voto? Não. Alguém diverge do voto do relator? Eu também não divirjo. Então, no item 125 da pauta, da contribuinte visual, locação, serviço, construção civil e mineração limitada, ficou assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Vamos passar agora para o item 126 da pauta. Pode falar, então. 126, o CFL 34, deixar a empresa de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os tais recolhidos, os mesmos termos já decididos, voto em negar provimento ao recurso voluntário, mantendo-se também a circunstância agravante. Ok, colegas, item 126 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o processo ou voto? Não. Alguém diverge do voto do relator? Não, eu também não divirjo. Então, em relação ao item 126 da pauta, da contribuinte visual, locação, serviço, construção civil e mineração limitada, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Vamos passar agora para o item 127 da pauta, também da contribuinte visual, locação, serviço, construção civil e mineração limitada. Pode começar, Márcio. Item 127, CFL 35, é uma CFL que eu até então nunca tinha visto, em deixar a empresa de prestar à Receita Federal do Brasil todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da mesma, na forma por ela estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização. Nesses mesmos termos já decididos, nego o provimento ao recurso voluntário e mantenho a circunstância agravante pela fraude. Ok, colegas, item 127 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o processo ou o voto do relator? Não. Alguém diverge do voto do relator? Também não. Então, em relação ao item 127 da pauta, da contribuinte visual, locação, serviço, construção civil e mineração limitada, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Vamos agora ao último item dessa contribuinte, que é o item 128, também de relatoria do conselheiro Márcio. Item 128, da contribuinte visual, locação, serviço, construção civil e mineração limitada. Pode começar, Márcio. Essa aqui, então, a 128 é uma CFL 59, deixar a empresa de arrecadar as contribuições mediante desconto da remuneração dos empregados. Os termos já decididos também, né, provimento ao recurso voluntário e mantém a circunstância agravante a partir da contestação da verificação da fraude pela autoridade lançadora. Ok, Márcio, colegas. Em relação ao item 128 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento a recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o processo ou voto do relator? Alguém diverge do voto do relator? Não, eu também não divirjo. Então, em relação ao item 128 da pauta, da contribuinte visual, locação, serviço, construção civil e mineração limitada, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Vamos passar agora aos itens, 4 itens da mesma contribuinte, que é a Unimed Grupi Cooperativa de Trabalho Médico Limitada. São 4 itens, 129, 130, 132, todos de relatoria também do conselheiro Márcio. Você vai começar por qual, Márcio? 129 mesmo? Começo na ordem, presidente, nesse caso. Pode começar, então, Márcio, item 129 da pauta. É uma matéria de fato, na verdade, né, bem mais que de direito, então a gente vai direto para o voto.
O relatório fiscal ressalta que o lançamento é base por diferenças das contribuições sociais previdenciárias referentes a contribuintes individuais. Já o recorrente menciona haver erros nos arquivos digitais das folhas de pagamento quando comparados às GFIPs, mas não contesta quais eram efetivamente estas discrepâncias. Na realidade, ao cotejar o DAD e o relatório produzido pelo próprio contribuinte, é possível perceber a anuência quase integral deste com o lançamento, tendo efetuado o recolhimento de 1.574. A crítica defensiva é justa ao não reconhecimento do recolhimento efetuado. Acerca disso, a DRJ acertadamente assim pronunciou-se. A GPS deverá ser verificada por ocasião da regularização do presente débito junto à DRF de origem. Isto porque o recolhimento ocorreu após a constituição do crédito tributário, quando o contribuinte havia perdido a espontaneidade. Então, só para resgatar, a constituição do crédito tributário com a ciência do contribuinte aconteceu. Tá ali em cima, cadê? Estava ali em cima. Tá, deixa eu só pegar aqui no processo, só para confirmar, mas enquanto isso, vocês podem olhar aqui que eu trouxe as cópias dos excertos dos pagamentos. Os pagamentos, eles foram efetuados em 8/10/2008. Tá aqui, ó, o comprovante de pagamento nesse caso, 8/10, é uma anuência também, ele está pagando 1.574. Só para deixar bem claro, bem transparente também, a data de constituição do crédito tributário dessa empresa, médio foi em... Ó, 10/9/2008. Foi uma ciência pessoal do contribuinte. Então, houve pagamento fora do prazo, consequentemente está correta a decisão da DRJ em não reconhecer, mas esses pagamentos deverão naturalmente ser apropriados ao crédito tributário constituído ao final, fazendo a imputação proporcional deste com débito. É esse voto, presidente. A tua conclusão é negar provimento a recurso, né, Márcio? Negar provimento porque o pagamento não foi dentro do prazo, né? Isso é matéria de unidade preparadora, fazer a alocação. Eu posso botar uma ênfase no final do voto dizendo para efetuar, porém, efetuando a apropriação do pagamento, a imputação proporcional do pagamento ao débito constituído. Posso fazer isso, não vai dar nenhum trabalho, mas é negar provimento. Uhum. Tá. Colegas. Mas o contribuinte não pediu para que fossem considerados esses pagamentos? Mas a gente não é uma matéria de lançamento de mérito nesse caso, né? É uma matéria de unidade preparadora. Eu vou considerar o lançamento, mas eu nego provimento porque eu estou dizendo que o lançamento está correto, não é isso? Você está negando provimento, mas antes da conclusão você está dando provimento nesse ponto que ele pediu. É verdade, Márcio. Onde? Não, você não falou que vai acrescentar essa observação aí? Sim, sim. O contribuinte pediu isso? Se ele pedir, faz parte do recurso. Se você nega provimento... Não, mas ele pede para abater o crédito tributário constituído. Ele não vai abater o crédito tributário constituído porque ele recolheu depois do prazo. Ele vai abater proporcionalmente as rubricas de multa, juros e principal. É isso. Ele não vai desconstituir o crédito, é isso que eu quero dizer. É isso, não vai desconstituir. Mas você vai dar provimento a recurso contado nesse ponto para que seja aproveitado esse recolhimento feito pelo contribuinte no crédito constituído. O Luiz está falando sozinho. Mas eu nego provimento, mas isso não é dar provimento. Eu posso fazer uma ênfase à unidade preparadora para fazer a apropriação, mas eu não vejo como isso seja dar provimento ao recurso, nesse particular. Mas o contribuinte pediu no recurso que fosse apropriado esse valor? Olha, ele pede assim, eu até trouxe nesse caso, que é um recurso voluntário minúsculo. Sejam acolhidas as razões apresentadas e dado provimento ao presente recurso, tendo consequência o arquivamento do auto de infração julgado. Seja determinado o envio dos novos arquivos digitais gerados por auditor fiscal, já regularizados para fins de reanálise, conferência e reexame da documentação constante nos autos. É por isso que eu nego o provimento, porque ele talvez queira aproveitar o pagamento para cancelar o lançamento. Ele não pode cancelar o lançamento, mas ele pode, sim, falecer para reduzir o valor do lançamento. Ele não fez um pedido específico para abatimento ali, pelo que eu estou vendo. Eu vou fazer uma menção à unidade preparadora, né? Vou fazer a apropriação. Tá.
Então tá. Então é isso, eu acho. Viu, Gregório? Parece que realmente ele não fez um pedido específico, né? Ele foi meio genérico, assim. Então tá. Colegas, em relação ao item 129 da pauta, o da contribuinte Unimed Grupi Cooperativa de Trabalho Médico Limitada, o conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário, tá? No voto, ele vai deixar uma observação para que a unidade de origem faça o aproveitamento, na hora da cobrança do valor lançado, faça um abatimento, uma apropriação do valor recolhido. Alguém gostaria de comentar o voto do relator ou comentar o processo? Não? Alguém diverge do voto do relator? Também não? Eu também não vou divergir. Então, colegas, em relação ao item 129 da pauta, da contribuinte Unimed Grupi Cooperativa de Trabalho Médico Limitada, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Vamos passar agora para o item 130 da pauta, da mesma contribuinte, também de relatoria do conselheiro Márcio. Item 130. Pode começar, Márcio. Então, esse é engraçado porque ele tem tanto esse recolhimento fora do prazo, quanto ele tem um recolhimento antes do prazo. É engraçado, eu vou começar a ler a partir da parte amarela. A parte de recolhimento fora do prazo, tem as imagens aqui que mostram o pagamento do contribuinte, também sua anuência com o lançamento, né? Então, eu não vou entrar nesse pertinente, vocês podem apenas averiguar documentalmente. Mas vamos lá. Em contrapartida, o contribuinte trouxe aos autos extratos mensais de competências 13º salário 2003-2004, do estabelecimento matriz, que, apesar de pobremente legíveis, guardam coerência com as GPS, recolhidas espontaneamente em 19/12 e 20/12, em que houve destaque de contribuição nestes valores. Esses recolhimentos tiveram como base de cálculo estes dois valores, que são inclusive maiores do que aqueles apurados pela própria fiscalização. Diante do cenário apresentado, não existe aventada diferença nas competências de 2003 e 13/2004, entendo serem devidos os valores exigidos com relação às contribuições sociais previdenciárias devidas a terceiros. Na verdade, aqui não é terceiro, né? Terceiros ao próximo. Exclusivamente quanto ao estabelecimento matriz. Então, vocês podem perceber até que o pagamento, tem 13 de 2004, está bem aqui, 20/12 de 2004, que é bem antes da constituição do crédito tributário, bem antes mesmo, e mais abaixo, o mesmo estabelecimento, tá? Fica um pouco ilegível, é difícil de ler, mas está lá dentro dos autos processuais, dá para confirmar, que é 19/12 de 2003, a parte da contribuição, no caso, de 2098, nesse caso, também é superior ao que foi apurado pela autoridade tributária. Falar só pedido de... Enfim, a diferença é só essa, presidente. Então, nesse caso, eu daria provimento parcial recurso para excluir do lançamento os valores correspondentes às competências de 13, as competências de 13º salário 2003 e 2004, exclusivamente relacionadas ao estabelecimento matriz. Que aí eu especifico qual matriz também, no CNPJ, para não ter dúvidas. Esses recolhimentos foram feitos antes da ação fiscal. Sim, bem antes, 2004 e 2003, a ação fiscal é de 2008, muito antes. Eu até entendi, até achei estranho, né, não terem sido aventados pela DRJ na apreciação, né? Assim, passou pelo crivo da autoridade lançadora, pela da DRJ, eles devem estar desalocados dentro da... E é engraçado passar pela fiscalização, porque na fiscalização, eu não sei como é que está hoje, mas nessa época aqui, o auditor, quando recebia a carga de trabalho dessa empresa para fiscalizar, recebia um pacote de informações, e entre esse pacote de informações, todos os recolhimentos que a empresa fez, o conta corrente da empresa na base de dados, e tinha que estar esse recolhimento lá, né? Engraçado, não... Mas será que não é o código? Às vezes o pagamento pode ser errado, né? O código de pagamento pode não casar. Você percebe no levantamento que ele não considerou nenhum crédito, né, nessas competências. Ele deveria considerar a existência desses créditos. Pois é. Mas é apenas essa a diferença, presidente. Eu reconheço esses dois pagamentos como anteriores ao lançamento, espontâneos, portanto, cancelando-se, porque por serem maiores do que o calculado.
lançado. Ok, Márcio, só um instantinho. E esses valores, Márcio, eles batem com o valor lançado, isso? Não batem. Não batem. São menores? São maiores. Ah, recolheu mais do que foi lançado. Engraçado, né? Então, bem, vamos lá então. Colegas, em relação ao item 130 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário para, vamos dizer assim, cancelar o lançamento em relação às competências 13 de 2003 e 13 de 2004, em relação à matriz. Teve lançamento na matriz e em filial, teve, né? Isso. Na matriz, ele coloca o CNPJ na matriz. Alguém gostaria de comentar o processo ou o voto do relator? Alguém diverge do voto do relator? Também não? Tá. Eu também não vou divergir, então. Eu fico na dúvida quando tem essas situações assim que passam pela fiscalização, mas tudo bem. Existe o recolhimento, você trouxe para o processo, para o teu voto ali, a cópia do recolhimento, né? Essas cópias de recolhimento vão ficar apenas na minuta, presidente. É só para diminuir o nosso trabalho de instrução, averiguação processual. Eles vão ser excluídos no voto. Você vai tirar da minuta? Sim, eu boto só as folhas, eu vou tirar a imagem. Para que deixar a imagem, né? Ah, eu deixaria. Não, eu vou jogar as folhas, fica um voto mais sucinto. O contribuinte também sabe quando pagou, aí com a folha remetendo certinho, a pessoa vai lá no processo e analisa. Olha, Márcio, tá, eu no seu lugar, eu deixaria. Mas tudo bem, fique à vontade. Né, para ficar bem claro, assim, né, é o que você mostrou para a turma, né, porque nem sempre a gente abre o processo, né, eu acho que ficou. Você que sabe, quiser tirar, tira, né? Porque fica pesado o processo, fica desorganizado, fica feio, com imagem. Não, é só você, por exemplo, ela está alinhada à esquerda, deixa alinhada à direita, faz ela fica mais bonitinha. Tá, tudo bem. Faz como você... Presidente, tem só mais dois, tá? Eu sei que a gente já está com 1 em 1, mas esses dois são do mesmo contribuinte, são bem rápidos. Se quiser concluir logo. Perfeito, então. Então, colegas, em relação ao item 130 da pauta, o conselheiro relator, então, dá parcial provimento, cancelando o lançamento em relação às competências 3 de 2003, 3 de 2004. Alguém gostaria de comentar o processo ou voto? Não. Alguém diverge do voto do relator? Também não. Então, em relação ao item 130, ficará assim o resultado. Da contribuinte Unimed, Gurupi, Cooperativa de Trabalho Médico Limitada. Acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, excluindo-se do lançamento os valores correspondentes às competências 13 de 2003 e 13 de 2004. Eu vou colocar assim, ó, referentes ao estabelecimento matriz. Eu acho bom especificar que a matriz é o 001, porque não precisa ser a 001. Né? Sim. Vou especificar a CNPJ. Ao estabelecimento matriz, aí, parênteses, CNPJ, aí o CNPJ certinho, tá? Perfeito. Esse foi o 130, vamos ao 131, então. Pode começar. O 131, presidente, é a mesma matéria do 130, só com a diferença que não houve recolhimento extemporâneo, só houve recolhimento espontâneo. São esses mesmos recolhimentos que nós acabamos de ver, só que em relação a terceiros. Então, eu dou provimento parcial, novamente, para excluir as competências 13 de 2003, 13 de 2004, também do estabelecimento matriz. Mesmo caso.
É a mesma situação do 130. Só que a parte da empresa, de terceiros, entidades a terceiros. Aqui a gente está tratando da empresa. Ah, tá. Mas a decisão é a mesma, então. Uhum. Porque tem os mesmos pagamentos, foram feitos no teto do prazo, então excluir, são a maior também, então excluir do lançamento o referente a outras entidades. Eu vou colocar assim, ó, em vez de excluir do lançamento os valores correspondentes às competências, eu vou colocar assim, ó, cancelando-se o lançamento em relação às competências, tais e tais, pode ser? Pode ser. As competências 3, 2003 e 3, referentes ao estabelecimento matriz. Enquanto você está digitando, o normal seria ter, né, os documentos, né, a relação de documentos e ter o GPS, né? O que me chamou a atenção foi justamente isso, Dani, foi não haver a GPS mencionada nem no levantamento fiscal, porque se houvesse o levantamento com aquela GPS, então o cara já considerou e está lançando a diferença. Mas não foi isso que aconteceu. Tá. Então, essa decisão, acordam os membros colegiados por unanimidade de votos em dar provimento parcial ao recurso voluntário, cancelando o lançamento em relação às competências 3/2003 e 3/2004, referentes ao estabelecimento matriz, daí parênteses no CNPJ, é a mesma decisão, então, para os itens 131, 130, 131 e 132, né? Não, 132 é obrigação acessória. É só para o 131. Isso. Mesmo a 130 e 138 tem a mesma decisão, basicamente. Perfeito. Provimento parcial. Agora podemos passar para o 132, né? É o último, isso. É um CFL 6. Anuncia aí, por favor. Galera, eu vou fazer o julgamento agora, então, do item 132 da pauta, também da contribuinte Unimed, Gurupi, Cooperativa de Trabalho Médico. Márcio, pode, então, fazer a leitura. É uma CFL 68, quer dizer, uma CFL pelo não cumprimento do dever de formar EGFIP os fatos geradores de todas as obrigações. Ele, na verdade, só se até o pedido de relevação da multa. Só que, como relatado, a Delegacia de Julgamento converteu o julgamento em diligência a fim de verificar se as EGFIPs retransmitidas antes da impugnação teriam corrigido as faltas, um fato que, caso confirmado, defluiria na relevação da multa imposta. Assim decidiu. No que tange a correção da falta, a impugnante trouxe aos autos a comprovação das GFIP retransmitidas e, conforme a planilha retificadora, após a análise do autuante, foram consideradas totalmente corrigidas apenas as GFIPs das competências 13/2003 e 13/2004, que guardam uma estrita consonância com o que a gente acabou de decidir. Ato contínuo relevou a multa destas competências e agiu acertadamente, porque nos outros casos não houve a correção da multa. Então, a redação do parágrafo 1º não deixa dúvidas de que o contribuinte deve corrigir a falta, não haver interpretação que não aquela em que a correção deva ser total, pois, caso diverso, continuará a existir a falta, já que corrigida parcialmente ou não corrigida, a falta apontada ainda permaneceria. Quanto ao relato de haver retransmitido os GFIPs, mas estas terem provocado, em face à existência de versões do programa gerador, inconsistências na base de dados, trata-se de argumento desamparado de provas hábeis em confirmar a razão do contribuinte. A boa-fé não é apta a elidir a exação fiscal, pois a responsabilidade por infrações independe da intenção do agente. Outrossim, a legislação que tratava da relevação da multa estabeleceu qual o prazo para a correção da falta, a emprega da impugnação, não podendo ser admitida a correção efetuada dentro do prazo do recurso voluntário. Então, por esses termos, eu nego provimento. Já foi corrigida em relação a 13/2003 e 13/2004, assim eu fico com pagamento, inclusive, do devido. Então, o que sobrou, eu nego provimento, por não haver correção da falta. Ok, Márcio. Colegas, em relação ao item 132 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o processo ou o voto do relator? Não. Alguém diverge do voto do relator? Também não. Então, em relação ao item 132 da pauta, da contribuinte Unimed, Gurupi, Cooperativa de Trabalho Médico, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Colegas, agora vamos encerrar para o nosso almoço, né? Já passou das 13 horas, a Janaíne deve estar querendo já encerrar, inclusive, a gravação, né, Janaíne? Presidente, só uma questão de ordem. Hoje à tarde, a partir de hoje à tarde, eu não vou poder vir, tá? No comunicado, eu consegui, eu entrei em contato com o médico da CACI e eu vou fazer o teste PCR agora à tarde.
e eu estou com sintomas bem significativos de Covid-19. Eu estou, inclusive, eu tive dificuldade de ler o voto, desculpe aos colegas, eu estava falando e estava sentindo já falta de ar na fala. Tá, então eu vou... Aí, eu não estou então, mais de 3 minutos que já começa a dar cansaço. Perfeito, aí, Luiz, perfeito. Eu vou ter que correr. Eu tenho comorbidades, assim, né? Tá, beleza. Providencia o atestado médico daí, tá? Fala comigo. Eu já recebi. Tá. Eu já pedi a médica, mas já mandou pelo... Tá. Eu já mandei, inclusive, a requisição do laboratório. Agora tarde eu vou fazer. Eu vou solicitar já, então, a convocação de um suplente, então. Agora o atestado médico eu mando para você ou mando para o de página? Manda lá para André Chepalik, lá do CAF. Obrigado. Tá bom? Então tá. Colegas, vamos encerrar para o nosso almoço. Janaíne, pode encerrar a gravação. Gravação encerrada, presidente.